Deixa eu falar um pouquinho então aqui para vocês. Para quem não me conhece, né, porque na verdade a gente se conhece, mas não se conhece tanto profissionalmente, deixa eu dizer então, eu sou Andréia Santos, eu trabalhei muitos anos no varejo, na Companhia Real Distribuição, para quem é mais do Sul, talvez se lembre da Companhia Real, que eram os supermercados Real e Castelão. Depois foi comprado pela Sonai, e aí a gente começou a atuar de São Paulo para baixo, até Porto Alegre, até o Rio Grande do Sul, aliás. Depois foi comprado pelo Walmart e aí passou a ter o Brasil inteiro. Eu trabalhei por 20 anos na área de controle de gestão, então assim tem uma afinidade muito grande com os números. Depois de quase 20 anos no varejo, eu passei a me dedicar à questão docente. E aí fui professora por mais 6 anos, até que decidi novamente mudar um pouco de vida e vim morar em Portugal. E aqui em Portugal eu trabalho como formadora, capacitadora e consultora. E hoje eu trouxe para vocês aqui o Excel como uma ferramenta para organizar e controlar os nossos negócios. E assim, por que o Excel? Eu gosto muito dessa ferramenta porque, assim, acho que todo mundo, em algum momento da vida, já usou o Excel. Se não como utilizador de que fez as planilhas, pelo menos recebeu uma planilha de alguém em que precisou preencher alguma coisa e devolver, ou de alguma forma, algum contato com Excel a gente já teve. Nem que seja olhando um gráfico de alguém que nos mandou, que muito provavelmente foi feito dentro do Excel, não que não existam outras ferramentas, mas ele é usado realmente, eu acho que hoje dá para dizer por 99% das empresas. Se alguém tem alguma coisa com informática, tem lá um Excel. Então nós temos muita facilidade e familiaridade com essa planilha de dados. E aí nós trabalhamos, então, dentro dele, com cálculos, gráficos e comparativos. A partir disso, para os nossos negócios, o que ele pode nos ajudar, né? A gente pode, por exemplo, fazer controles financeiros, como fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, controle de estoque. As nossas próprias finanças pessoais podem ser controladas dentro do Excel. Folha de pagamento, cadastro de clientes, é infinito o que a gente consegue trabalhar dentro do Excel. E mais interessante é que o Excel pode parecer complexo, porém, com meia dúzia de dica básica, a gente consegue entender o seu funcionamento. Eu brinco muito, eu dou aula também na Universidade Sênior para os velhotes, e eu digo para eles, só um pouquinho, vocês todos sabem usar o Instagram, não, o WhatsApp e o Facebook. Por quê? Porque ele é intuitivo. Só que o Excel também é intuitivo, é que a gente não olha para ele com cara de tanta diversão como nas redes sociais, né? E aí, a gente dentro de Excel pode trabalhar preço de venda, planejamento de receitas e gastos, fluxos de caixa, ciclos financeiros operacionais, controle de estoque, a proporção entre a receita e os gastos, ponto de equilíbrio, que é quando a gente consegue dormir e saber que todos os nossos custos estão pagos. Identificar que a receita não é lucro, que a gente tem mesmo que cobrir todas as despesas e que toda dívida é complicado, que na hora que a gente começa a controlar melhor o nosso financeiro, a gente consegue descobrir que faz milagre com pouco dinheiro que tem, sem precisar ir buscar o banco, e se tiver que buscar no banco, com taxas muito mais moderadas do que a gente encontra por aí. Tá? Tudo depende de como está indo a nossa gestão de finanças. Quanto mais a gente conseguir controlar o nosso financeiro, melhor a gente vai gerir o dinheiro da empresa e menos vai depender de bancos e outros capitais externos. Então, isso é só uma introduçãozinha para a gente ver que trabalhar com Excel dá inúmeras possibilidades. Deixa eu contar para vocês que eu estava procurando ontem, por acaso, algum tipo de aplicação do Excel um pouco mais diferenciada, e eu quase morri de rir, que descobri que nos Estados Unidos um senhor começou a fazer uma planilha de Excel para todas as tentativas de sexo que ele tinha tido com a esposa. E ele planilhou e foi colocando as desculpas que ela dava. E ao passar de 3 meses, ele montou gráficos dizendo, dor de cabeça é 20%, tô cansada é 60%. E o mais interessante, a esposa divulgou isso na internet. Aí começou aquelas coisas de uns contra, outros a favor e não sei o quê.
Mas eu ria muito, porque assim, a gente às vezes pensa que Excel é uma coisa, né? Que é só para as empresas e é para isso, para aquilo outro. Não, a gente consegue controlar tudo. Hoje, inclusive, de manhã, eu estava divulgando esse evento num grupo de diabéticos que eu participo. E daí fiquei pensando, o que eles querem com o controle? Né? Eu não sei quem são essas pessoas, são quase 200 pessoas. Aí me dei conta. Gente, vocês não querem fazer um evento para nós criarmos juntos uma planilha para controlar o diabetes e cruzar contra o que a gente come e ver no dia em que eu comi o pão, eu aumentei o diabetes, no dia que eu comi a massa. E eles adoraram a ideia. Então agora eu estou programando para fazer uma planilha para cruzar alimentação com o diabetes. E foi assim, surgiu do nada a ideia para a gente ver mesmo que o Excel pode ser usado para as mais diversas atividades que a gente tem. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu criei 2 planilhas que eu já mandei para quem tinha feito a sua inscrição. Deixa eu abrir, vou começar pelo fluxo de caixa. Peraí, deixa eu ver os bate-papos aqui. Não, foi interessantíssimo, tanto do diabético, mas o do senhor que planilhou as desculpas da mulher foi fantástico. Eu digo, a criatividade humana não tem limites, né? Ah, tá. Ana Jara, eu mandei de novo para ti, porque tu tinha cadastrado como .vom no lugar do .com. E ainda há pouco eu mandei novamente o arquivo. Dá uma olhadinha se não recebeste. Sim. Pois cruzar os dados entre as sheets é muito interessante. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela de novo. Fechar o nosso bate-papo. Então tá aqui. Conseguem ver a primeira planilha? Eu agora não consigo ver vocês. Eu compartilhei minha tela. Conseguem? Tá, ok. Sim, tudo ok. Então, assim, essa aqui foi um fluxo de caixa que eu organizei, montei. Deixa eu só mostrar para vocês o funcionamento básico dele, tá? Então, eu tenho uma parte que eu chamo de cadastro. Depois a gente vai ver ele mais detalhado. Os lançamentos. E aí podem ver que eu tenho aqui uma infinidade de lançamentos. Movimento por movimento, dia a dia. Desde janeiro de 2019 até agora, em abril. Tá? Os valores são fictícios, a empresa também, mas eu quis trabalhar com bastante dados, que é para vocês verem que o Excel tem um poder muito grande. Então, aqui eu tenho o cadastro, os lançamentos, em que eu vou colocando a data, o tipo de despesa ou de receita, que grupo que ele pertence, o tipo dele, despesa ou receita, uma observação, o valor se é débito, se é crédito, e ele calcula o saldo. A partir disso, eu criei uma planilha de análise. Então, aqui vocês podem ver que ele vem trazendo por meses, ó, desde janeiro de 2019 até abril de 2020, todas as receitas e todas as despesas, e calcula um saldo de cada um dos meses e um saldo acumulado. E aqui nós conseguimos, aí vem a beleza e a graça do Excel, vou dizer para vocês, que eu consigo comparar e analisar coisas graficamente. Porque olhem só, olhando aqui, a gente vê que teve um saldo acumulado negativo nos primeiros 3 meses de controle, depois veio um saldo positivo, mas assim, a gente não tem muita leitura rápida quando está olhando apenas números. Notem aqui que eu tenho um gráfico de receita e um gráfico de despesas. E a gente vê, o que dá para ler aqui rapidamente, tá? Por exemplo, as minhas despesas vinham num nível muito alto no início, que foram compensadas por um nível alto de receita. Quando a gente está vendo um tipo de negócio, isso é muito importante no fluxo de caixa, em que eu consiga ver se os investimentos que eu fiz, ou seja, os gastos que eu fiz,
Vou pedir licença poética à contadora que está aqui comigo também no grupo, né? Para chamar investimentos e gastos tudo como sinônimo de sair dinheiro, tá bem? Mas, enfim, todo gasto não deixa de ser um investimento quando a gente é empresário, quando a gente sabe de onde sai, que bolso que dói quando a gente está tirando dinheiro, né? Assim como a gente sabe o bolso que entra e a alegria que é quando entra uma receita. Então, aqui, claramente a gente vê que o alto investimento, o alto custo que teve nos primeiros meses, gerou uma boa receita. Em compensação, aqui notem que de novo eu elevei os valores de despesa, e em compensação as minhas receitas não tiveram o mesmo comportamento que eu tive no ano passado. Isso, basicamente, dependendo do tipo de negócio que eu estou fazendo, já me dá alguns pontos para eu ir analisar mais detalhado, com mais foco, na verdade, em que meses que eu preciso olhar o meu negócio. Então, aqui, se eu for olhar, quando é que eu tive picos de despesa? Olha, eu começo em janeiro desse ano. Aí sim eu venho para o que está mais analítico. O que aconteceu em janeiro desse ano? Opa, aqui, por exemplo, eu tenho uma despesa com manutenção de quase 5 mil. E ela não era uma despesa assim tão alta historicamente. Eu tive em outubro e tive em janeiro. Então, eu devo ir olhar melhor essa despesa de manutenção nesses 2 meses. O fato de eu conseguir ter todos esses lançamentos, vejam aqui, eu tenho 2.460 linhas de lançamento. Se eu tivesse que analisar item por item desses 2.600 para saber o que é bom ou o que é ruim, eu tinha alguma chance de assertividade no meu trabalho, na minha análise? O que vocês acham? Quando a gente está vendo um fluxo de caixa, lançamento a lançamento, ele é importante para que ele me dê uma base para que eu consiga analisar o meu negócio de forma mais resumida. A partir do momento em que no resumido, ou nos gráficos, na saída, eu consigo identificar pontos em que eu tenho lá muita despesa e pouca receita correspondente, bom, aí então, nesse mês, eu vou lá e vou abrir os tipos de lançamentos e vou conseguir analisar melhor. Faz sentido isso para vocês, gente? Que que o fluxo de caixa, ele não seja apenas aquela coisa de é onde eu controlo meus gastos, porque assim, normalmente a gente pensa no fluxo de caixa só, os meus gastos e as minhas entradas. Vou colocando lá para saber como é que tá, se está pagando ou se não está pagando a conta. Isso é uma das coisas. Só que agora sim, eu consegui fazer comparações em períodos históricos, ver o comportamento do meu negócio através de entradas e saídas, me dá muito mais chance de conseguir refazer os pontos certos que eu fiz durante aquele período, né? E não cometer os mesmos erros, ou seja, não investir nas mesmas coisas. Então, isso é... Fala, Gabi, pode falar. Fala, Gabi. Eu quero comentar sobre isso, porque isso que a André está falando é super importante, porque se a gente registra por registrar, a gente não está aprendendo nada com isso. Não gera aprendizado para que haja depois um salto, uma melhoria no como eu gasto, no quanto eu gasto, onde eu invisto, onde eu não invisto. Ou seja, vai ter só o trabalho de anotar dados para não ter nenhum resultado com isso. Então, essa análise é super importante. Eu estou falando isso, mas eu não tenho feito, então... vamos dizer que isso aqui é um kick-off, né? Esse aqui é o ponto de partida para a gente começar a fazer. Hoje, antes de vir para cá, gente, eu também atuo como consultora imobiliária, ajudo com algumas coisas na imobiliária, principalmente na parte administrativa também, de formação deles. E estávamos tendo uma formação sobre como o agente imobiliário deve agir durante essa fase, né? E a gente estava vendo exatamente isso, assim, quando que a gente começa a agir? Só depois que a gente toma consciência? Porque tinha uns colegas dizendo, eu tô congelado, eu não consigo fazer nada. E aí a instrutora dizia assim, e eu aposto que você sabe o que fazer sem que eu precise falar. E eles, não, por isso que tu tá aqui, tu és a salvadora. Não sou salvadora. Tu não tem uma agenda de telefone? Tenho. Então, o que tem que fazer com ela? Tinha que fazer contato com meus clientes.
pois, então comece a se colocar em movimento. Então, agora a mesma coisa com a Gabi. A gente sabe que precisa fazer, mas está meio sempre congelado, né? Porque a gente está sempre correndo atrás de outros pontos e esquece os controles, né? E muitas vezes, gente, é simples de fazer. E existem duas formas, né? A gente pode pensar, eu vou montar toda essa planilha e vou fazê-la, e eu posso também usar pela ótica do usuário, ou seja, vou comprar, vou conseguir, vou baixar da internet, vou ter uma planilha e vou começar a ter a disciplina de colocar tudo isso todos os dias, né? Porque assim, pode ser chato de fazer o controle. Se alguém disser que não é chato, por favor, comece a fazer os meus, porque é chato. Mas ele é muito necessário. E a gente só vai ver o ganho com ele se realmente evoluir, né? Se passar daquela parte de só ficar colocando os dados lá dentro. Então, por isso que eu gosto, assim, eu sempre começo a mostrar o material pela leitura que a gente vai fazer depois. E aí sim, depois vamos ver como é que é a parte de colocar os dados e os cuidados que nós precisamos ter. Vou compartilhar de novo a minha tela aqui. E vamos lá, vou voltar na análise número 1, que era a que a gente estava. Aqui embaixo eu também tenho um gráfico que mostra a comparação entre receita e despesa, né? É uma outra forma, aqui eles estão cada um num gráfico, aqui eu coloquei os dois em gráficos de barra, para a gente ter uma noção também de quando a despesa começa a reduzir, eu começo a ter uma receita muito mais vigorosa, mas a receita alta só vem depois de um investimento alto. Porque esse aqui que eu peguei e comecei a pensar nesse tipo de negócio, eu pensei numa companhia de teatro, de cultura. Então, assim, antes de eu conseguir estrear, eu preciso ter figurino, eu preciso fazer ensaio dos meus atores, eu tenho que pagar alguma coisa para os meus atores enquanto a gente ainda está ensaiando. Então, eu tenho um custo muito alto que eu espero recuperá-lo logo que eu estrear com essa peça, estrear com esse espetáculo. E aí, quando chega aqui, eu de novo fiz um investimento nem tão alto assim e não veio o retorno. E claro que daí também aqui existe a questão de que eu entrei no Covid, né? Então, mas a ideia daqui era ver graficamente como é que estão essas duas variáveis de receitas e despesas. Tenho esses outros gráficos aqui. Também aqui, por exemplo, tenho receita e despesa todos os meses. E o saldo acumulado. É uma outra forma de ver, diferente dessa, que essa aqui tem mesmo a cara do fluxo de caixa, né? Aqui, com menos informação, às vezes a nossa leitura é um pouco mais fácil. E aqui ao lado, como é a qualidade das nossas despesas? Então, aqui, 59% das despesas, vamos começar aqui por cima, 2% é com suprimentos, 16% com serviços essenciais, só 2% com publicidade, 59% de pessoal e assim vai. Então, aqui eu vejo que eu tenho algumas despesas que são muito importantes. A financeira, desculpa, é administrativa, a financeira está aqui. A administrativa, a serviços essenciais e de pessoal. Aqui eu tenho um pouco menor os gráficos em que eu coloquei um ano contra o outro, já não é a despesa contra a receita, ó. Como foi minha receita em janeiro de 2019 e como foi em 2020, tá? Aqui, confesso, teria que trocar a cor desse gráfico porque ele se mistura com a cor desse aqui, né? Parece que a gente está vendo receita e despesa. Peço desculpa para vocês, não me dei conta disso. É aquela coisa, a análise, quanto mais a gente olha, mais a gente vai querendo incrementar. Aqui também compara daí as despesas, né? Aqui comparava as receitas, um mês contra o outro, aqui as despesas, e aqui traz o fluxo de caixa líquido. Mas eu, sinceramente, daqui o que eu acho mais visibilidade são esses dois gráficos em que eu dou o comportamento das receitas e das despesas. E uma vez que eu vou achar aqui alguns pontos de análise, sim, vir para o meu fluxo, o meu mais analítico, em que vai me mostrar cada uma das despesas. Agora, notem que as minhas despesas, elas estão aqui agrupadas, ó, por suprimentos, serviços essenciais, publicidade, pessoal, outras despesas.
Não adianta nada eu ter um fluxo de caixa e cada vez que eu vier fazer meus lançamentos, eu resolver ser criativa. Ou seja, cada vez que eu for fazer um lançamento, vou vir aqui, vou dizer que no dia 7 de abril de 2020, eu tive uma despesa de compra de roupa para o elenco. Compra roupas elenco. Foi verdade, foi isso que eu fiz. Eu comprei roupa para o elenco. O que ele me diz? Não, você não vai poder digitar compra de roupa para elenco. Por quê? Porque ele tem um rol de despesas, de lançamentos pré-definidos, e se eu não usar esses pré-definidos, eu não consigo jamais chegar nessas análises por agrupando as minhas despesas. Então, como é que essa planilha está constituída? Se eu vier aqui, eu vejo que eu tenho, talvez fique meio pequenininho para vocês aí, não sei se dá para ver. Vamos ver aqui, eu tenho alguma coisa, ó, aquisição material cenográfico. Posso ter mais coisa ainda, vamos ver. Instalação e conserto de palco. Vejam que está por ordem alfabética já aqui, material de limpeza, salário, seguro. Roupa cenográfica. Quando eu coloco roupa cenográfica, ele já me diz que está no grupo de manutenção e que é uma despesa. Eu posso aqui colocar roupas para atores do Jardim Secreto, sei lá, é o nome da peça que eu estou fazendo. E aí, eu posso dizer que eu gastei 580. Olhem que ele me deu um vermelho, um erro, um sinalizador. Por quê? Eu estou aqui com um tipo de lançamento que é despesa e resolvi colocar na coluna do crédito. Então, ele já diz, isso vai dar errado, isso é uma despesa. Vou lá colocar os 580 e apago aqui. Vejam que ele já está trazendo o saldo. Se eu vier aqui no final e der mais um tab, ou começasse a digitar aqui embaixo, ele já ia me dar mais uma linha para eu fazer outro lançamento. 4 de 20. De novo, a mesma coisa. Para as receitas ou despesas, eu tenho que usar as que já estão pré-definidas. E aí alguém vai me dizer assim, Andréia, mas eu não posso pré-definir uma nova? Posso. Para isso eu tenho a parte do cadastro. Dentro do cadastro, vejam que eu tenho todas as minhas despesas e receitas. Estão aqui as entradas, ó. E eu vou vir aqui para o final e vou cadastrar mais uma. Então, além da roupa cenográfica, eu vou dizer que eu tenho gasto de aluguel do teatro. Olha, já existia um aluguel, mas eu vou colocar aluguel teatro. Esse aluguel teatro, eu vou dizer que ele está em que tipo de despesa? Venho aqui em cima. Vamos procurar os tipos de despesa que eu tenho. Ele é um tipo de... Vou colocar como suprimento, porque para mim no teatro isso é obrigado. É uma despesa e ele é variável. Quando eu vier em lançamentos agora e procurar mais um lançamento, olhem que já tem aluguel do teatro. Por quê? Porque se eu for usar ele recorrentemente, eu já tenho essa despesa pré-estabelecida. Então, vou colocar aqui a 722. E aí ele vem trazendo meu saldo. Vejam que aqui eu tinha um saldo de 41.848. Era até aqui, ó, antes dos meus 2 novos lançamentos. Se eu mandar atualizar, já está lá os 4.546 que estão novamente atualizados. Aí vocês vão me dizer, Andréia, mas isso é muito difícil de fazer no Excel. Não é, gente. Se vocês forem ver, a gente está usando pouquíssima coisa. Aqui, isso é uma formatação como tabela. Isso aqui é uma validação de dados. Está aqui em dados. Validação.
E aqui uma função chamada PROC-V e se é erro, só para não deixar feia a nossa planilha. E aqui uma fórmula horrorosa. Soma. Mais um, mais o outro, menos o outro. Então, vejam que eu falei aqui em 3 truques básicos. Usar tabela. Deixa eu voltar lá que eu gosto de ver vocês também. Vejam, eu falei em 3 coisas básicas. Usar tabela, fazer validação, que é uma opção lá dentro do Excel, um PROC-V, e o outro é mais e menos, que isso aí todo mundo sabe fazer mais e menos dentro do Excel, né? Então, como eu dizia lá no começo, às vezes parece que o Excel é muito complexo, mas com 3 ou 4 aprendizados que a gente faça, nós podemos ter um controle muito, muito grande. Depois disso, eu vou voltar aqui a partilhar a minha tela, porque eu deixei já uma planilha para a gente fazer juntas. Então, vamos lá no Análise 01, só para ver. Ó. Por exemplo, já atualizei e eu vejo aqui ó, que serviços essenciais, em janeiro tinha 15 mil, depois vem sempre uma média de 2, tem uns 5 mil aqui, 7 e um 16 de novo. O que eu vou fazer? Eu quero ver o que está dentro desses serviços essenciais, porque é uma conta que não está muito linear. E eu, para mim, na minha cabeça, serviços essenciais deveria ser água, luz, telefone, coisas muito básicas. Como a gente faz? Vou ensinar mais uma coisa aqui, que se chama tabela dinâmica. E quem sabe tabela dinâmica não erra mais... Gente, assim, faz um trabalho maravilhoso para frente. Olha como é difícil. Vamos lá. Em cima dos meus dados, eu fui na opção inserir tabela dinâmica. E digo um OK para ele criar uma nova aba com uma tabela dinâmica. Olhem que o Excel agora parece um programa de louco, porque ele me diz assim, olha, Andréia, lá na tua planilha tu tem todas essas opções. Como tu queres visualizar? E aí eu vou dizer assim, ó, por exemplo, eu quero nas linhas os grupos. Olha lá que já tem administrativo, combustível. Dentro dos grupos eu quero ver o que foi lançado. Olha, administrativo tem aluguel, comissões, contabilidade, equipamentos. Ó, dentro das entradas. Então, ele foi me colocando lá, nas linhas, o que eu pedi para ele colocar a respeito de grupos e lançamentos. Nas colunas, vou colocar os anos. Olha, ele já me abriu 2019, 2020. E agora, no meio, eu quero saber dos valores. E lá está. Vou formatar esses valores. Cliquei aqui com o botão da direita, formatar números. O que é despesa está tudo em vermelho, o que é receita está tudo em preto. E aí eu tinha dito para vocês que o que tinha me chamado a atenção eram serviços essenciais, né? Vou lá, essa foi a folha que ele acabou de criar, vou chamar de tabela. E vou procurar aqui serviços essenciais. Olha, serviços essenciais. Material aula de teatro. É o maior valor que ele tem. Uma vez que serviços essenciais sejam só água, gás, internet, o que eu noto aqui, gente? Eu noto que eu tenho algumas despesas mal classificadas. Conseguem perceber isso? Em que se eu estou fazendo, isso é muito importante, gente, quando a gente for discutir a parte de custos e formação de preço, quanto mais, o que eu digo que o Excel vai sempre além dos números, é porque assim, mais importante do que pensar no fluxo de caixa, em como eu vou fazê-lo, é pensar como é que eu estruturo o meu negócio. E eu preciso ter esse tempinho para mim. Então, assim, vamos pegar lá, por exemplo, a Patrícia. A Patrícia tem a loja de pet. O que ela tem, por exemplo, de despesas? Tem o aluguel da loja, a água, a luz, o condomínio, o telefone que usa para a loja, que às vezes não é o nosso pessoal, mas paga uma linha de internet na loja, provavelmente.
Esse tipo de despesa, esse tipo de despesa nós vamos chamar de administrativo. Ok. Agora ela tem lá dentro da PET os equipamentos que ela comprou para dar banho nos animais. E vamos supor, eu não entendo nada de PET, mas que a gente precise repor, sei lá, o filtro do assoprador lá que seca os animais. Não sei se tem filtro, mas se tivesse, precisa ter uma reposição disso. O shampoo que ela usa, o creme que ela usa no cão, sei lá, papel toalha para limpar na volta lá dentro, quando eles fazem aquela bagunça e se sacodem todo e sujam tudo. Vocês acham justo que a gente classifique essas despesas do momento do banho junto com as despesas administrativas? Não, né? Por quê? Porque numa hora de aperto e de Covid e de outras coisas, a gente tem que olhar assim, o que eu posso diminuir daqui? E eu tenho que poder olhar e identificar. Gente, eu vou primeiro me dedicar ao grupo da administrativa, porque eu vou negociar o aluguel com o dono. Se não der, eu vou trocar de lugar para um ponto que seja mais barato. Se não conseguir diminuir o valor da internet, eu vou trocar para outra operadora. Vou tentar, se o meu telefone tem bastante internet, eu fico sem internet na loja e vou rotear o meu telefone. Mas dentro das administrativas, provavelmente eu posso cortar muito mais do que aquelas, vamos chamar aqui, despesas operacionais para o banho. Então, quando eu vou pensar que eu vou ter que fazer um fluxo de caixa, alguma coisa bonita e estruturada, bem antes disso, eu tenho que pensar, como é meu negócio? O que são os meus custos? Eu sei lá, por exemplo, a Pri do Odoce, que outro dia a gente estava conversando sobre aqueles... não, peraí que agora eu vou ter que mostrar. Aqueles papeizinhos que a Pri faz. Aqueles papeizinhos que a Pri faz e embrulha no doce. O que eu comi hoje, que era da Páscoa, não tinha o papelzinho, tinha uma cordinha entre vermelha, azul, verde e laranja, eram as cores, se não me engano. Então, assim, esse tipo de despesa que a Pri tem que estar muito bem classificado, né? Por quê? Porque é um tipo de despesa com embalagem. Se chegar uma época de Páscoa, por exemplo, em que ela vai vender prezando pela quantidade, ela vai querer vender um pouco mais barato, né, para as pessoas comprarem mais, porque vão presentear. O que ela vai fazer? Ela vai trocar isso que dependia do tempo dela ainda de criar, depois de ir na gráfica, imprimir e recortar e não sei o quê, por uma fitinha que reduz o seu custo. Ela não trocou o doce de leite que vai lá dentro. Continua com a mesma qualidade. O chocolate que banha o seu pão de mel continuou o mesmo. Trocou a fitinha, que ora, eu não vou comer a fitinha, e veio numa caixinha mais bonitinha e não sei o quê. Então, como é que a Pri toma essas decisões? Provavelmente muito intuitivamente, porque ela tem um produto que controla muito bem como faz. Quando a gente começa a ter muitos produtos no nosso negócio, ou um volume maior, se a gente não está organizado previamente, nós corremos o risco de, numa hora de desespero, que vê que a margem não está sendo suficiente para cobrir os meus custos e dar o lucro que eu queria, eu meio que saio cortando tudo. E se a Patrícia cortar o shampoo e vier para casa com um shampoo que dura menos tempo o cheiro no meu cão, ou se a cobertura do pão de mel não estiver com aquela mesma consistência, eu não vou mais ser cliente. Então, quando a gente está falando lá no fluxo de caixa, que precisa muito olhar onde vai alocar cada uma das despesas, é porque, para a nossa análise, é importante que isso esteja muito bem classificado. Né? O nosso bom e velho plano de contas, né, Priscila, lá do Brasil, do Rio de Janeiro, a contadora. E se tem uma coisa que nós contadores odiamos, é aquela conta chamada outras despesas e receitas, né? Porque se chama balaio de gato. Eu não queria pensar e taca lá dentro, né? Então, a gente tem que cuidar muito. E se forem ver o meu exemplo, eu já trouxe bem para isso mesmo. Se não me engano, nós temos um aqui de outras. Opa, cadê meu grupo de outras receitas?
Aí esse é outras receitas, mas eu tenho aqui, ó, outras despesas com 9 mil. E aqui de novo, ó, aquisição de item cenográfico. Gente, quando que, se eu sei nome e sobrenome de onde eu gastei, eu sei que foi material cenográfico. Não pode ser outras despesas e receitas, né? Ele tem que estar lá num grupo, como tem o operacional da Paty, que é o shampoo, né? A coisinha lá na hora do banho. A Pri tem a embalagem. Aqui no teatro, nós precisamos classificar tudo que eu gasto para que essa peça, para que esse espetáculo entre no ar. Vai ter que ter um nome disso, eu não sei qual é, não trabalho com isso, então assim, mas que eu vou chamar despesas operacionais ou despesas para o espetáculo. Não sei, o que o empreendedor que está ali fazendo as suas coisas achar por bem colocar o nome, mas tem que ser alguma coisa que a gente bata o olho direto e sabe o que que é, tá? Imagina, por exemplo, a Kate, que faz toda essa parte de trazer as pessoas do Brasil. Daqui a pouco ela tem lá custos, imagino eu, com uma parte de advogados para fazer documentação. Outra com pessoas de imobiliária porque vão procurar imóveis, né? Talvez esses custos façam sentido de tal relevância que eles tenham, cada um está no seu grupo de custos para que a gente possa avaliar melhor. Né? Até para discutir com o nosso próprio cliente. Daqui a pouco, quando ele disser, mas teu trabalho está meio caro. Olha, meu amigo, estava tão difícil a tua situação de eu conseguir encaixar tu, teus filhos e não sei quem, só de advogado, ou só de custas judiciais, ou só de não sei o quê, eu tive, sei lá, 3 vezes mais do que eu tenho com os outros clientes. E a gente só sabe isso, sabe argumentar e sabe analisar o nosso negócio se tiverem bem classificadas. E aí, de novo, que vem, o Excel vai muito além dos números aqui, porque senão seria muito fácil a gente pegar essa planilha e eu dizer para vocês, olha, agora vocês vão pegando aqui e vão colocando seus lançamentos. Mas não, o kickoff hoje, eu mandei para vocês todas, se não receberam, por favor, depois me avisem, que eu mando também essa planilha. Eu diria que o kickoff de vocês hoje é pensar nesse cadastro aqui. Que tipos de entrada vocês têm? Né, para a gente criar esses grupos, são receitas e despesas, que grupos eu tenho, e aí sim, nesses grupos, o que é mais importante que eu mantenha classificado. Porque se vocês verem aqui no lançamento, eu deixei um campo de observação. Eu tenho aqui, por exemplo, olha, contabilidade administrativa, Thelma. Por quê? Porque é o nome da contabilista que eu paguei. Então, assim, isso poderia estar aqui, em vez de contabilidade, Thelma. Só que na hora que eu for fazer análises, não me diz quase nada se eu tenho uma Thelma aqui ou se não tenho. Até porque um lançamento só de contabilidade sozinho não me faz muito sentido. Então, aqui, olha aqui, ó, eu quero ter o detalhe do detalhe. Tudo bem. Material de escritório é uma despesa administrativa. Lá na observação eu digo, comprei cartucho de impressora. E aqui o texto é bem livre, ó, eu não tenho nada que me impeça de dizer qualquer nome, que é por quê? Para dar a liberdade da gente de deixar um lembrete de que é essa despesa. Olha aqui, esse aqui, eu deixei de propósito. Material de aulas de teatro, serviços essenciais, que eu acho que está errado, os serviços essenciais, quentinha, né? Marmita. Teoricamente, não precisaria ter uma conta assim aqui para lançar. Eu posso sim agrupar ela maior e aqui deixar o histórico do que eu quero. Então, assim, lembre-se, o funcionamento dessa planilha é tudo que eu coloco nesse cadastro, ele me permite abrir aqui no campo de lançamento. Olha, se eu trocasse isso aqui para papel higiênico, ele já ia dizer que papel higiênico é serviço essencial. Eu diria que quem pensou essa planilha foi ao supermercado e comprou tudo aquilo no começo da crise. Para precisar ter um tipo de lançamento chamado papel higiênico, né? Então, assim, existem lançamentos que não compensam de ser controlados. Talvez isso aqui pudesse entrar com material de limpeza, né? Não tem por que eu dizer que o detergente que eu uso lá, o desinfetante que eu uso para limpar a sanita é muito diferente do que o papel higiênico que eu disponibilizo para os meus clientes na loja. Né? Então, assim, eu diria para vocês, olhar muito bem esta planilha,
pode deletar, que não tem problema, se deletar tudo. Eu posso, inclusive, depois, se vocês quiserem, mandar para vocês uma em branco, sem os exemplos de lançamento, mas com as fórmulas, tá? Que eu acho que pode ser mais interessante. E a gente começa a cadastrar aqui. E podem trocar ideias comigo, assim, me chamar no WhatsApp. Eu sou super aberta, não se preocupem, porque a minha ideia mesmo é que a gente consiga organizar os nossos negócios, tá? Então, o que eu puder dar de ideias para vocês, o que eu puder ajudar, o que eu puder auxiliar, fiquem mesmo bastante à vontade. Andréa, eu faço, mas eu faço no Google Sheets. Ele, na verdade, ele é semelhante ao Excel, Aham. não tem nada. A única coisa é que, assim, o Google Sheets, ele tem menos essas coisas, como agora eu fui lá e criei uma tabela automático para a gente começar a ver. Então, assim, eu até vou entrar de novo na tabela para mostrar para vocês como ela funciona. Por exemplo, aqui, ó, tá aqui a nossa tabela. Eu estava falando sobre esses itens de aquisição cenográfica, que acho que não pode ser outras despesas. Se eu vier aqui, olha, tô lá no cadastro, tá? E disser que não é outras despesas, vou pôr em manutenção porque eu ainda não sei o nome que eu daria para ele, tá? E vier na tabela e atualizar, veja que ele já saiu daqui e já está aqui na manutenção. Então, a facilidade do Excel, diria que é ter mais fórmulas, que nem esses PROC-Vs que eu consigo buscar com muita facilidade. Quando a gente estava começando, alguém disse, meu maior problema é de buscar entre as tabelas, né? Isso aqui, por exemplo, ó, eu estou lendo, veio no cadastro para buscar alguma coisa. Isso é buscar entre as tabelas, não é uma coisa difícil. Mais difícil é quando a gente quer realmente fazer operações entre tabelas diferentes. Que também não é... Cadê? Ó, aqui eu tenho outro, um soma C buscando em lançamento. Quem tem essa dificuldade? Eu não lembro quem é que falou no começo, gente. A Gabi pediu, por favor, manda a planilha para ela fazer, né, Gabi? Mando sim. Fui eu que falei no começo também que tá. é difícil cruzar as informações entre as tabelas. Entre as tabelas. Entre as sheets, né? Eu não lembro como é. Sheets, isso. Aqui em Portugal chama folhas de dados. Folha de cálculo, desculpa. Folha de cálculo. Aí a planilha inteira chama livro. É difícil de dar treinamento da formação para português, porque a gente tem que aprender tudo de novo. Não, podem deixar. Eu mando para todo mundo a planilha em branco. Fala, Rui. Andréia. Fala. Temos um homem aqui. Diga lá. Oi, Rodrigues. Seja muito bem-vindo. O ecrã é só mulheres, é melhor eu fugir. Não fuja. O Rodrigues é meu colega de trabalho na imobiliária Casas Portugal. Também tem formação contábil. Isso. Tem formação contábil aqui em Portugal, que é uma mais-valia, né? Não que o da Pri aqui que está conosco e do Brasil também não seja, porque a gente que tem as coisas dos dois lugares. Pri, até agora eu não dei saída definitiva do Brasil, estou de cabelo em pé, não sei. Estou cada vez protelando mais e acho que só estou fazendo porcaria, mas enfim. É que pagar 25% na fonte dói, né? Dói. Quando der, Sim. Quando der saída Andréia. definitiva é brabo. Fala. Vou dizer que vai compensando, senão já tinhas fechado. Fala, alguém estava falando? Sou eu. Você estava falando, né? Da fitinha, do papel e tudo. O que aconteceu comigo agora, né? Sim, a tua gráfica fechou, né? Está fechada, não tem como fazer. O material, a embalagem, isso tudo, as lojas estão fechadas. Então, a gente tem que substituir. Então, eu acho que até funciona bem quando você tem a planilha, que fica mais fácil para você substituir. Né? Exatamente. Porque realmente agora está bem complicado, as coisas estão muito mais caras, não tem onde comprar, né? Até acabar, eu acho que vai ser bem complicado. Sim. A minha ideia é no próximo evento a gente fazer a formação do preço dos itens e calcular o ponto de equilíbrio, tá? Porque eu acho que isso é bem importante para a gente agora, principalmente o ponto de equilíbrio, quer dizer, o que eu preciso fazer até cobrir os meus custos fixos, justamente, né? Porque então... tem que o preço final
final do cliente, né? Porque senão Isso. não pode ficar mudando Então a gente muito. tem que colocar lá, conseguir colocar todos os nossos Mas é porque insumos. nessa época aumentou o preço. Exatamente. Alguém quer Ó, colocar a mais? Najara tá mandando lá beijinhos, saudades. Deixa eu mostrar agora que horas são, nem já me perdi a noção. Posso mostrar mais uma coisa interessante no Excel? É uma outra planilha que eu preparei também, que mandei para vocês, tá? Todo mundo aqui firme e forte, vamos lá. Então tá, vamos lá então. Cadê? Robô, sumiu meu ícone de compartilhar. O que aconteceu? Não tenho... Alguém está compartilhando tela? Não, né? Não. Não aparece mais para mim o compartilhar. Agora voltou. Deu. Voltou? Voltou. Então era eu. Rui! Deixa eu fechar essa aqui do plano do fluxo de caixa. E uma outra que eu fiz e que eu achei bastante interessante, eu comecei aqui pensando numa agenda de estética, tá? Mas serve para muitos outros trabalhos. O que eu tenho aqui? Como o fluxo de caixa, essa aqui também não é muito diferente. A gente começa com os cadastros. Então, primeira coisa aqui, eu vou cadastrando cada uma das minhas clientes, o nome, a data de nascimento, quando ela começou a ser atendida por mim e o número de celular dela. Não fiz nada muito mais maravilhoso, mas achei essas duas coisas bastante importantes. Os serviços que eu tenho, os seus preços, e aqui, de quanto em quanto tempo, quem faz unha, volta a fazer unha de quanto em quanto tempo. Então, eu coloquei aqui, ó. Quem faz verniz nas mãos, volta em 7 dias. Quem faz pedicure, volta em 15, mais ou menos. Que, né, eu não tenho só estética, né? Eu fui colocando mais ou menos o tempo. Rui, de quanto em quanto tempo tu faz os verniz das unhas? Eu não vou falar sobre isso. Não. Tá bem. Mas então tá aqui, ó. Tenho cortes e tudo mais. E tenho quem são os meus profissionais. O que eu já criei aqui nos clientes? Olha só. Isso é uma sacada muito interessante. Vamos dizer que hoje, 14 de abril, eu quero saber quem são os clientes que fazem aniversário. Já fizeram até 3 dias atrás e vão fazer nos próximos 3 dias. E ele já me deixou aqui, ó. A Gabriele Martins faz 15 de abril e a Milena Ribeiro faz dia 13, já fez, em 13 de abril. Se eu dissesse, olha, com essa história eu tô correndo muito, lá no dia 20 de abril, eu quero saber os aniversariantes próximos do dia 20 de abril, que eu já vou deixar tudo organizado agora. E ele diz, 3 dias antes, ó, porque eu coloquei 3, tá? 3 dias antes e 3 depois, só a Ana Luísa que vai fazer aniversário dia 18 de abril. Se eu aqui trocasse para 8 dias antes e depois, ele ia pegar uma parcela mais alargada. Então, isso, para quem trabalha com clientes em geral, até para, né, o setor imobiliário, aqui no caso do Rui, é uma coisa interessante. E aqui, nos dias quando ele começou a ser nosso cliente, tá? Então eu chamei assim, eu não sei bem o nome, porque eu também fiz correndo isso, mas quando faz aniversário de cliente, tá? Então aqui, no dia 20 de abril, quer dizer que de 18 a 22 ninguém faz. Com 3 dias, com 5 dias. Olha, a Gabriele Martins, e vou lá ver mesmo, ó. Gabriele Martins começou a ser atendida por nós dia 16 de março desde 2013. Então, sim, é legal que eu mande lá uma lembrancinha. Ô, Gabi, já fazem 7 anos que nós estamos juntas. Ó, valeu pela preferência. Alguma coisa do gênero, tá? Então, para vocês verem que nós podemos automatizar atividades no Excel. Em vez de estar aqui e ficar filtrando, né? Quem é, em que mês, não sei o quê. Eu posso com uma fórmula. Essa não é muito simples, né? Mas com uma fórmula relativamente simples, conseguir colocar aqui os aniversariantes e quem eu quero lembrar, porque está fazendo aniversário de estar comigo. A agenda é bastante simples aqui também, então posso colocar lá a data em que foi atendido, o horário, que para estética faz todo sentido, o nome da cliente. Quando eu colocar isso, vamos colocar aqui, 17 de janeiro de 20, às 11 horas da manhã,
Notem que aqui de novo, ó, eu só deixo trazer as clientes que estão cadastradas como cliente. Então, se eu vier aqui no cliente e colocar mais uma, que vai ser a Andréia Santos, que nasceu em 17/7/71, dia 14. Mentirosa. 14/4/20. 1839, deve ser isso. E agora vier para fazer um agendamento, a Andréia já está disponível e ele já trouxe para mim o telefone. Que tipo de serviço a Andréia vai fazer? Só permite fazer os serviços que estão cadastrados lá na nossa tabelinha de serviço. Coloração. Veja que ele já trouxe o preço. Tá? E aí aqui eu posso dizer com quem que eu agendei. Com a Lara. Eu poderia ter valores extras aqui. Vou dizer que ela tem que pagar mais 10 euros, porque eu tenho que lavar muito o cabelo dessa mulher. E aqui a previsão de volta dela. De volta? Não, peraí que eu me esqueci agora o que eu calculei nessa previsão. Ah, sim, foi isso. É porque eu falei em colocar abril e coloquei janeiro aqui, tá? Então, se eu fiz em 17 de janeiro, a minha previsão de voltar, como é um serviço de coloração, eu coloquei de 30 em 30 dias, é 16 de fevereiro, tá? Se eu tivesse colocado um outro, tipo, eu fiz verniz nas mãos, vejam que de 17 de janeiro ele já calculou que a minha volta vai ser em 24 de janeiro. Então, a gente pode dizer para a cliente já quando está indo embora, posso deixar marcadinho? Isso! E outra coisa é aqui, ó, confirmar marcações. Se eu vier e disser 20 de janeiro, não tem ninguém para essa data. 25, opa, 23, eu acho que era que tinha muita gente. Olha, para 23 de janeiro ele já me acha algumas pessoas para eu fazer uma oferta de que venham fazer alguma coisa. Veja que todas elas fizeram verniz no dia 16. Se eu colocar aqui 31 de janeiro, ele já acha lá que a Olivia fez pedicure dia 16 de janeiro, que 15 dias a mais está na hora de eu chamá-la para fazer mais um serviço. Tá? Isso pode ser de grande valia para a gente. Deixa eu ver mais umas datas aqui. 15 de fevereiro eu tenho. 15/2/20. Olha, ele me lembra que 3 clientes que vieram dia 16 cortar com seus filhos, provavelmente, podem ser que tenham interesse de vir um mês depois. Inclusive, tu podes fazer a gestão do teu profissional. Também. Aqui não cheguei a fazer, mas o Rui deu agora uma ideia muito boa. Vamos lá de novo. Inserir tabela. Olha, eu posso colocar nas linhas o meu profissional, tá? E vamos colocar aqui... Cliente. Deixa eu ver se isso aqui é valor. Não, isso aqui não é valor. O valor é aqui. Olha, por exemplo... Cruzar com o cliente também, não? Hã? Cruzares com o cliente. Posso cruzar com o cliente. Eu aqui só estou vendo, por exemplo, quem é o meu profissional que nesse período faturou mais. É uma das coisas. Aqui... desculpa, Rui. Aqui já tinha, inclusive, a profissional, ó. Com quem ela fez. Era isso, era aí que eu estava a olhar. Era aqui que você estava olhando, tá? É. Desculpa. Não, é que me ocorreu de ver Não, quanto... mas aí tu consegues pormenorizar mais. Sim. Sim. Então, assim, tem inúmeras possibilidades da gente fazer a partir de uma agenda, que normalmente a gente vai fazendo isso no Google, né? Numa agenda lá automatizada que tenha um calendário. Só que se a gente colocar isso dentro do Excel, nós conseguimos ganhar muita informação, né? Então, é importante. Assim como também...
Assim como também a gente poderia, do mesmo jeito que tem esse aqui, poderia fazer de manhã cedo, vir aqui, coloca a data. Desculpa, coloca aqui, eu não compartilhei a tela para vocês. Estamos a ver, André. Não, mas aquele em que a gente vê quais os clientes eu posso remarcar, a gente pode mexer nas fórmulas para fazer assim. Hoje é dia 14, de manhã cedo eu vou lá e vejo o que é a minha agenda de hoje, o que é Fiz uma programação, né? Uma programação no dia, semanal, já está organizada, só vai ali, olha tudo, economiza tempo, tem todas as informações, entra em contato com o teu cliente. E dá para adaptar para todos os negócios, né? Dá para adaptar para todos os negócios. Quero saber, fora a Ana Jara, que deve estar fazendo uma comida muito boa lá. Ela não coloca no áudio, né? Ela só manda beijo, cacá, ela fica aqui no bate-papo e ela vai dizer só eu que como. Não, gente, aqui casa com criança não dá para ter áudio. É uma loucura. Não, e aqui a galera acorda meio-dia, por isso que eu não consigo acompanhar as aulas da Carla, e aí almoça às tarde. Não faz mal, ficou gravadinha a aula da Carla, né? Tá gravada. Posso ver depois. Sim. Tá gravada. Eu acho que eu vou começar meio-dia, porque o pessoal do Brasil tá aderindo muito e pediram para conversar mais tarde, porque lá é muito cedo. Então, vamos ver. Eu tô com alguns probleminhas assim. Eu tô com alunos de consultoria no Brasil. E assim, eu acordo aqui 6h30 da manhã, 7 e pouca, 8 horas eu tô sentadinha aqui e começo a trabalhar. Só que lá no Brasil, as pessoas que querem aula querem normalmente depois do seu horário de trabalho. Então, depois das 6, para mim, já são 10 da noite. Sim. E assim, se eu conseguisse até dormir até mais tarde, tudo bem, mas não, eu acordo cedo todos os dias. Então, eu acabo trabalhando das 8 da manhã até meia-noite, ultimamente. E tem sido isso, não adianta, né? Hoje, por exemplo, é um dia que eu tenho aula das 10 às 11 da noite. Que é aula para o Brasil, com uma consultoria para uma pousada no Rio de Janeiro. Aí. Aliás, da professora Cris. Lembra? A professora Cris era diretora da faculdade. Não, é porque ela não chegava a dar aula, ela não tinha sala de aula praticamente. Ela só era... Acho que não chegou a conhecer, daí porque não dava aula. Não lembro. A pousada dela é aqui na cidade do Rio mesmo? Não, é no... Região dos Lagos. Não, é na Serra, em... Petrópolis? Não, acho que é Nova Friburgo. Pode ser. Deve ser Nova Friburgo, se não me engano. É muito bonitinha. E por lá eles tem muitas pousadas que são de administração familiar, assim. Então nós estamos fazendo um planejamento estratégico e profissionalizando a pousada dela para quando acabar a crise do Covid. Já organizando. Porque eles estão assim apostando. Quem pode estar fazendo isso, né? Está se reorganizando para quando a gente repartir, começar tudo de novo, tá com tudo organizado, né? Bom, assim aprendemos a fazer as planilhas também, então temos tempo. Verdade. Aprender, muitas ideias. Gente, que eu tinha para mostrar e falar um pouquinho para vocês era isso. Eu queria que vocês mexessem nas planilhas agora e fossem me dizendo, Dona Andréia, eu tenho uma dúvida aqui. Não se preocupem, estamos numa fase em que a gente vai fazendo, o que eu puder atender, que a gente atenda de graça, vamos trabalhando. Agora sim, surgiu, agora quero um outro projeto, a gente pode negociar alguns valores, mas não deixem de apresentar as suas dúvidas e as suas necessidades por causa de qualquer coisa com valor, tá? Vamos primeiro nos ajudar, estamos aqui todas as meninas mais o Rui, exatamente para nos apoiarmos mutuamente. Rui, agora a Paty vai fazer uma apresentação do que é o projeto da grande maioria que está aqui. Que tem gente do grupo de mulheres e tem mais pessoas também que não são do mesmo grupo, né? Tem a Pri, que é uma antiga aluna, e deixa eu ver quem mais, acho que é a Pri. Os outros eu até vi entrar e sair, já não estão mais. Já tivemos com 24 na sala, eu acho, se não me engano. É verdade. Então, bom, tá, gente. Então, alguém quer colocar mais alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta nesse momento? Tá todo mundo ok? Bom, depois vocês vão receber as planilhas, né? Aí quem tiver dúvida, entre em contato com a Andréia, já que ela deu essa disponibilidade para fazer essa parte inicial. Então, vamos aproveitar. E o Rui, então, o clube, ele é um clube para mulheres, no caso, né? Mas também ele é... Bem-vindo, a gente gostou de ter uma presença. Ele tem a gata. Cadê a gata? Não era uma gata essa? Tá
E a gente, nesse período agora do Covid, junto com a Kate, com a Carla, a gente desenvolveu esse projeto, essa ação colaborativa e também visando uma economia colaborativa dentro do clube, que é o W Help Lisboa. E algumas profissionais estão disponibilizando, então, do seu tempo, né, do seu precioso tempo, e participando aqui com a gente. Então, a gente já teve sobre finanças, a gente já teve uma pessoa falando sobre a parte de gestão emocional, a gente teve a última com a Jaqueline falando sobre carreira, trabalho, vocação, profissão, hoje com a Andrea falando sobre o Excel, e sexta-feira a gente vai ter um encontro também sobre mídias digitais. Então, a gente organizou para esse mês para fazer essas ações conjuntas para ajudar em informação, incentivando e também o grupo, né, para todo mundo se sentir motivado, não ficar para baixo, não se sentir sozinho, que de alguma maneira a gente vai se ajudando. E essa é a ideia do clube do WTW Lisboa. Eu sou Patrícia, prazer, bem-vindo. Obrigado. Queria agradecer muito a Andrea pela participação, foi muito, muito bom, adorei. E adorei o título, né, da palestra, além dos números, então realmente é isso. E pegando o gancho dessa última que tu mostrou, ficou muito legal, porque quem participou da Jaque ouviu a gravada que eu disponibilizei ontem, ela fala justamente sobre criar esse relacionamento com os clientes. Então, ficou muito legal essa questão da planilha também, da gente aprender a adaptar, do exemplo da estética, mas aprender a adaptar nos nossos negócios e criar justamente esse relacionamento com os nossos clientes de atenção e tudo, né? Tipo, como o clube, como temos várias parceiras e várias pessoas que participam, é legal, né? Eu posso adaptar o meu negócio, ver quem já participou, quem participou de tal evento, de qual mês que a pessoa esteve junto participando, e tá sempre renovando, entrando em contato, e ver se a pessoa tem interesse em estar fazendo uma participação de novo, mandando um e-mail informativo dos eventos. Então, dá para fazer realmente um trabalho muito legal, muito bom, gostei bastante. Facilita muito, né? Ajuda. É muito bom mesmo. Que bom que gostaram, fico muito feliz mesmo. E a ideia, antes de tudo, claro, eu sempre brinco, né? Eu gosto de criar network. Agora o Rui já conhece mais 16 mulheres diferentes. É verdade. Não, mas Rui, olha só, tu já conhecia a Ana Jara e a Silvia. Sim, já Acho que tivemos sim, ele participou do A Pri do também, workshop, já até comeu né? os bolinhos, pães de mel da Pri? Mas a Pri eu não conhecia. Não, a Não Pri quer conhecer. não conhecia. Não, A Priscila estava no A workshop. Priscila estava no workshop. É que nós temos duas Priscilas aqui. Sim, mas a primeira eu não fui. Tu não foi a que a gente teve os pães de mel? Não, a primeira eu não fui. Só provei os pãezinhos de mel mesmo. Então tá, agora já sabe quem fez. Muito bom mesmo. Isso. E a ideia é interessante, é boa. E depois é também a apresentação. Não é? A apresentação do produto está simples, mas está sofisticada, com requinte, e é uma boa apresentação e ajuda a vender só pela apresentação. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou pedir para a Carla tirar um print aqui da tela, Carla, para fazer nossa foto, para a gente depois postar. Quem tiver, tem algumas pessoas que estão com o vídeo desligado, se puder ligar, liguem. Se tiverem muito desarrumadas, não precisa. Dress code, quarentena. Bom, vamos lá, hein? Fica pra fora. Aí, ó. Ana já Sorrindo. 1, 2, 3 e... Foi. Aê, muito bom. Não, tá ali, Ana Jara. Tava dizendo que ia sair, mas não saiu ainda. Então, Fiquei pra fora. Ficou pra fora. Boa, Ana Jara, boa. Muito obrigada, gente. E sabem que eu tô aqui disponível para ajudar para qualquer coisa. Olha só quem entrou tomando chimarrão ali. A Pamela. A Pamela, que saudade! Mais uma aluna, mais uma computadora. Eu na foto. Aí eu na foto, aí com o chimarrão e tudo. Vim só pra foto. Tá, todo mundo fez a inscrição lá por aquele link para eu poder mandar por e-mail as planilhas? Eu fiz. Sim, eu fiz. Alguém daqui não fez? Não, todo mundo fez. Então tá. Eu não fiz. Não fez? Maria Cândida, do Pão de Queijo.
Tá, Maria Cândida, então só depois me passa teu e-mail. Oi! São lá. Olha aqui como é que eu tô linda, gente. Pois eu vi aqui que ela não parou. Ai, gente, ela é do pão de queijo, meu Deus! Maravilhoso. Que Então, bom, tá, que bom, gente. se inscreve para a Andréia, que daí ela manda para vocês. Manda uma mensagenzinha com teu e-mail que eu mando também a planilha, tá bom? Tá bom, obrigada. Foi muito bom, viu? Parabéns, André. Obrigada. Um beijão. E meninas pelo projeto. Beijão. Obrigada, Tchau. Tchau, Andréia. Obrigada. Foi ótimo. Tchau, galera. Obrigada, Obrigada pela prof. presença. Bom te rever. Eu também, adorei. Fã também. Obrigada, até a próxima. Obrigada, um beijão. Beijo, Pri. Beijo, fã. Tchau. Tchau. Prazer. Sempre. Vou encerrar aqui, tá? Beijo. Tá gravada. Beijo.